Dai-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso e em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Gente, vamos cantar mais uma vez? Eu queria que todo mundo assim, soltasse a voz. Poderosa águia que há no alto do totem, dai-me tuas asas, me ensine a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanho, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso e em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Foste um guerreiro valente, foste um combatente no reino do amor. Foste um servo fiel, foste além dos deveres para com teu Senhor. Nunca buscaste no mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra, saístes em busca de um reino de paz. Viste a luz no deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tomou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te legou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus tua vida é estrela, roteiro de luz. É
para que o Cristo possa falar. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. Nossa voz para que o Cristo possa falar. Eu convido todo mundo, nesse momento, que a gente possa serenar os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos ao nosso Pai Criador, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, no intuito de nos aprimorarmos, de aprendermos, de fazermos trocas de muito carinho, muito afeto, de podermos construir um pouco mais da nossa história e recarregar as nossas energias para as lutas diárias, que apesar de lutas são benéficas, que nos ajudam a nos construir, a nos conhecer e a nos aproximar cada vez mais da nossa tarefa, da nossa finalidade, que é a felicidade. Afinal, não poderia ser diferente pelo Pai que fomos criados. Agradecendo a presença de cada um, cada coração disposto aqui, a espiritualidade amiga que nos tutela e que nos guarda, e pedindo para que ela, assim como nosso Pai, nosso irmão Jesus, possam estar nos intuindo, que a gente esteja dispostos verdadeiramente a entender as mensagens que trago aqui hoje, que a gente possa ter um coração receptivo e que a gente possa ter força de vontade para cuidar dessas mensagens que serão lançadas como sementes, para que a gente possa apresentar como frutos em boas tarefas, em boas ações. Que não nos esqueçamos que somos amados, que somos queridos e que estamos juntos nessa caminhada. Que a vontade do Pai seja feita hoje, agora e sempre, e que Ele esteja sempre nos abençoando, que assim seja. Boa noite. É com muita alegria e sobre as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. A programação das atividades do Núcleo são exibidas no telão, antes das palestras. Porém, quem preferir, na secretaria temos a programação impressa, além da modalidade digitalizada. Lembramos que o Núcleo Espírita possui equipes de visita a enfermos, com aplicação de passes e fluidoterapia, e também implantação de culto do Evangelho no lar. Mais informações na secretaria.
Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 87, cujo título é Olhai, e que está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas palestras. E para falar sobre o nosso tema de hoje, Olhai, é com muita alegria e agradecendo desde já que convidamos a nossa amiga Denise Oliveira, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Denise. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, para a gente poder refletir um pouquinho sobre essa mensagem à luz da doutrina espírita, que vem refletir aí os ensinamentos, né, que Jesus trouxe para nós, reviver a essência desses ensinamentos. Essa mensagem, particularmente, me trouxe uma reflexão bem profunda sobre o orai e vigiai, vigiai e orai. E aí traz até um acréscimo, né, que é o título da mensagem, que é o olhai. E que normalmente a gente não tem muito costume de se reportar ao olhai. Normalmente a gente se refere mais à vigilância, né, e à oração. E aí o Emmanuel traz para a gente essa mensagem através do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 33, que ele reforça, né? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E aí, antes da gente entrar mais profundamente nessa mensagem, eu queria aqui trazer uma reflexão sobre esse capítulo 13 de Marcos, que é muito conhecido como sermão profético. Não sei se aqui vocês já leram, né, se já tiveram contato. E esse sermão profético, ele não está apenas no Novo Testamento, no Evangelho só de Marcos, nesse capítulo 13. Ele também é escrito por Mateus, no seu capítulo 24, e Lucas, no capítulo 21. E se a gente olhar, sem uma análise, às vezes, mais minuciosa e profunda desse sermão profético, a gente acha que Jesus está falando ali sobre o fim dos tempos, sobre uma destruição de tudo. E é muito interessante. Eu trouxe aqui alguns recortes, mas convido vocês a depois lerem na íntegra, porque é muito profunda essa reflexão. E ela é embasada por um simbolismo, que é importante a gente refletir e aprofundar. E esse olhai, vigiai e orai, que é o versículo 33, ele já está no final desse capítulo 13. Que é como se Jesus trouxesse para nós, ao final dessa reflexão, uma dica sobre como devemos ter cuidado com esses tempos que haveriam de vir. E aí, inicia-se a história desse sermão profético, que Jesus estava saindo do templo com alguns discípulos. E aí eles viram para Jesus e falam: Jesus, olha que beleza, né? Desse templo, que imponência tão grande, né? Estão ali meio que contemplados com aquela grandeza física, com aquela estrutura daquele templo. E aí Jesus vira e fala que não sobrará pedra sobre pedra sobre aquela construção. Chegará um tempo que não sobrará pedra sobre pedra. E aí continua, né? E aí alguns discípulos ficaram um pouco encucados com aquilo, né? Como assim, né? Uma construção com essas pedras imensas. O que vai acontecer que ela será às vezes destruída, né? E aí eles insatisfeitos perguntam, né? Pedro, Tiago e João. Pergunta para Jesus:
Dize-nos quando há de suceder essas coisas e que sinal haverá de quando todas elas começarem a se cumprir. Quando é que isso irá acontecer? E quais serão os sinais que mostrarão isso para nós? E aí Jesus começa a descrever vários pontos, e que se a gente for observar, temos vivido muito deles. E aí Jesus fala: quando ouvires falar de guerras e de rumores de guerras, não temeis, porque importa que essas coisas sucedam, mas este não será ainda o fim. Temos ouvido falar de guerras e rumores de guerras? Isso aqui, de certa forma, né, foi ensinado a 2023. Não, Jesus começou com 30 anos, né? Vamos arredondar aí para 2000 anos atrás. E aí eu pergunto para vocês uma coisa. Essas guerras e rumores de guerra são apenas externas? É apenas nação levantando contra nação? Porque aí no versículo seguinte ele coloca: porque se levantará nação contra nação, e o reino contra o reino, e haverá terremotos por diversas partes e fome, e essas coisas não serão mais que o princípio das dores. Então, quando a gente lê esse sermão profético dessa forma, a gente fica meio assim, né? O fim do mundo. Vai acabar tudo, literalmente, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? E quando a gente fala aqui, voltando um pouquinho dessas guerras e rumores de guerras, é só nação contra nação? E as nossas guerras internas, as nossas dores e os nossos sofrimentos que nos corroem intensamente a cada dia, a cada instante? E às vezes, a guerra que a gente faz no lar, aonde a gente está na nossa sociedade, e aí a gente não aceita a opinião do outro. Nós não vivemos em tempos de extremos extremismos, de ideias extremamente polarizadas, que se você não comunga com a minha ideia, eu te odeio eternamente? Jesus já estava falando aqui para nós, para a gente ter atenção com essas situações. E aí, reforçando que ele fala que haverá terremotos por diversas partes e fome. Essas coisas não serão mais do que o princípio das dores. E o que estiver no telhado não desça à casa, nem entre para levar coisa alguma. E aí eu fico pensando na figuração dessa fala. Quem estiver no telhado não desça para buscar coisa alguma. Se às vezes nós já estivermos em algum momento da nossa existência um pouco mais no grau de evolução espiritual, já tivermos nos elevado um pouco mais, não vamos descer às vezes para nos preocupar com as coisas terrenas. Não vamos descer para nos preocupar em buscar as coisas que estão aqui no mundo. E o que achar no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Assim também, quando virdes que acontecem essas coisas, achai que o advento do Filho do Homem já está perto e às portas. Na verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso esteja cumprido. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E aí, já ao final da mensagem, ele traz essa epígrafe que a gente encontra nessa mensagem que Marcos traz para nós, né? Que Emmanuel traz desse evangelho de Marcos. Olhai, vigiai e orai. Não sabeis quando chegará este tempo. E aí, gente? E aí eu pergunto para você, se a gente lê esse sermão profético, a gente não fica com uma angústia? Senhor Deus, o que é isso, né? Ele vai acabar, ué, vai acabar o mundo.
E aí, se a gente fazer essa análise desse sermão, através dos ensinamentos que nós já temos da doutrina espírita, eu pergunto para vocês: a Terra será destruída por um cataclisma? Às vezes acontecerá alguma coisa que ela passará a sua destruição? O que o Espiritismo nos traz de reflexão sobre isso? E aí eu vou trazer um trechinho aqui da Gênese, que eu acho muito interessante, que reforça um pouquinho sobre isso. Já é, eu acho que o último capítulo aqui, capítulo 18. Que é um trecho que fala sobre a geração nova. E aí os espíritos falam assim: a terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. Deu para entender? Os espíritos estão afirmando que a Terra ela não será transformada por um cataclisma que irá, às vezes, surgir. Será um meteoro que vai cair, que na Terra vai acabar com tudo, né? Alguma coisa. Igual a gente vê, né, nos filmes aí, sempre tem alguma coisa, né? O aquecimento global e tal, não sei o quê. Teoricamente, os espíritos estão afirmando isso para nós. A atual, ele está falando da geração, desaparecerá gradualmente e a nova sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. E aí, um pouquinho mais abaixo, ele vai falar aquilo que a gente já sabe, que alguns espíritos não vão mais encarnar sobre a Terra. Aqueles, às vezes, que não se adequarem, né, às propostas de transformação deste planeta, aquilo a qual onde ele vai ser constituído, eles serão literalmente convidados, né, ou não, porque alguns não serão convidados, serão retirados mesmo para dar licença, que agora não é mais seu espaço. E, da mesma forma, espíritos, às vezes, já com um grau um pouco mais elevado, evolutivo, começa a vir para ajudar nessa transformação. Mas aí ainda fica uma incógnita. Então, por que Jesus fala sobre isso? Fala sobre a fome, fala sobre os terremotos, fala que não ficará pedra sobre pedra. Que coisa estranha é essa? E aí eu convido a vocês a gente analisar isso do ponto de vista de uma transformação. Não uma transformação física exterior, mas sim uma transformação moral. Nesse sermão, Jesus está nos alertando para um processo de mudança e de renovação que irá acontecer conosco. E por que será que às vezes haverá choro e ranger de dentes? Por que ele descreve isso dessa forma, às vezes, tão pesada, né, tão crítica? Aí a gente tem que visitar a lei de ação e reação. O que essa lei de ação e reação traz para nós? Qual que é a ideia que a gente tem daquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe? Se a gente observar o nosso planeta Terra na escala dos mundos evolutivos, nós sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, o mal ainda sobrepõe o bem neste planeta. De certa forma, essas dificuldades é um colher daquilo que às vezes a gente já plantou. E aí, como é que a gente consegue, então, se proteger ou se salvar para, de certa forma, evitar um pouco isso? Porque chegará o tempo que essas coisas irão acontecer. É a dica
que o Emmanuel traz para nós nessa epígrafe. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós sabemos quando chegará o tempo da transição deste planeta? Nós não sabemos. Então, Emmanuel já nos alerta para que de antemão a gente já se proteja, a gente já se organize para estarmos preparados para isso. Porque quando chegar o tempo, a gente já vai estar mais, de certa forma, equilibrado, se assim a gente pode dizer. E aí o olhar e vigiar e orar, né? Olhar e vigiar e orar é um processo de preparação nossa para isso. E aí eu te pergunto, como que a gente faz isso? Porque o Emmanuel traz para nós nessa mensagem que, de certa forma, a gente ainda às vezes não compreende tão profundamente essa máxima. E o que será que às vezes falta para a gente aprofundar um pouquinho? E aí o Emmanuel traz na mensagem que Marcos registra determinada fórmula de vigilância e revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. E aí eu queria refletir um pouco mais com vocês sobre o tema central dessa mensagem, sobre esse olhai. Como nós, às vezes, estamos olhando as coisas ao nosso redor. Como a gente vê? Como a gente enxerga isso? Como que é esse olhar nosso? Alguém chuta aí alguma coisa? Vocês acham que a gente observa bem ou mal? É um bom exemplo, Ivone. Se a gente for ver, às vezes, aquilo que nos chama mais atenção nas mídias ao nosso redor, e o que realmente dá mais ibope, né? Porque se não fosse assim, não era colocado da forma como é. Sim. Bem, já estavam aí na sintonia, né, do processo. E aí eu queria trazer alguns exemplos, assim, às vezes, do nosso cotidiano em relação a isso. Aqui alguém já ficou cismado, de alguma forma, que alguém, sei lá, olhou para você de uma forma estranha, ou que às vezes disse algo que você acha que foi uma indireta para você, ou uma direta mesmo, né? Não, essa aí não está nem na indireta, está na direta. Está falando é para mim. Você viu? Está falando para mim. E às vezes a pessoa não está nem lembrando que você existe. Então, não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Quantas vezes isso, às vezes, não acontece conosco, do nosso cotidiano? Diariamente. O que a gente está olhando, né? O que a gente está captando aí das coisas? E aí a gente acha que as pessoas estão meio que... uma teoria da conspiração, né? Que o mundo inteiro está conspirando contra mim. E hoje é interessante que eu estava conversando com uma pessoa que estava com essa teoria, que tudo ali estava conspirando contra ela. E é interessante como a gente analisa aquilo, às vezes, que vem até nós, né? Mas as nossas ações ali com as pessoas, a gente não analisa, não. Mas quando é com a gente já fica meio... E o que a gente está olhando, então, nisso? Qual que é a atenção que a gente está colocando nisso? E aí, uma vez, eu estava fazendo uma terapia que
que me veio um conceito, mas que, assim, de certa forma, me transformou muito, me trouxe, assim, muita reflexão, que é uma coisa que chama pensamento disfuncional. Vocês já ouviram falar disso? Pensamento disfuncional? Resumindo, eu até trouxe um conceitozinho que depois eu vou ler para vocês. Mas o pensamento disfuncional é a gente analisar alguma coisa de forma não completa. A gente só olha aquilo pela nossa ótica ali daquele momento. Então, quando o outro fala qualquer coisa, como aquilo já está ali remoendo um pouco dentro de mim, eu pego aquilo para mim. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Particularmente, eu acho que uns 90% das vezes a pessoa não está nem lembrando que isso existe. Suponho eu. Porque às vezes acontece comigo e não que eu vou ver, a pessoa está falando um trem que não tinha nada daquilo que eu estava achando que ela estava falando, muito menos que era para mim. Pode ser que em alguns momentos, realmente, a pessoa está ali julgando uma indireta para você, ou uma direta, deixando a carapuça ali para você. Mas, na maioria das vezes, não é assim, não. E aí, um conceitozinho desses pensamentos disfuncionais, que são ideias que aparecem praticamente de forma automática. E é muito interessante essa questão de uma forma automática, porque, às vezes, já está ali na gente. Já é algo intrínseco a nós. E é automático. Só que às vezes a gente também não busca sair muito daquele ciclo, né? Daquela análise, às vezes, muito imediatista. A gente não para olhar de uma forma, será que quis falar para mim mesmo? Ou seja, essa forma automática ela é sem passar por qualquer tipo de reflexão que tenha levado a determinada conclusão por uma lógica. Isso aqui, será que é isso mesmo? Eu fiz uma análise lógica daquilo? Eu tenho efeitos concretos e reais que comprove que aquilo era para mim mesmo? De tal forma que o indivíduo considera aquilo como uma verdade absoluta, não sendo capaz de contestá-la. A pessoa já criva aquela decisão naquele momento. Eu observei, senti e já peguei aquilo para mim. E aquilo é verdade. E não vem ninguém não falar que não é, não, porque é. E ai de quem quiser, às vezes, ir lá tirar aquela pessoa daquele pensamento. Então, eu acho que quando isso acontecer conosco, a gente precisa começar a sair um pouquinho desse campo, desse automatismo. Como que nós estamos olhando e observando essas coisas? Vamos tentar mudar um pouquinho esse prisma de análise, sair daquelas ideias fixas que a gente coloca realmente como uma verdade absoluta. Será que realmente isso é uma verdade absoluta? Será que às vezes em algum momento eu não estou equivocado também? Eu não preciso me rever em algum ponto? É muito importante a gente começar a fazer essas reflexões. Porque Jesus está falando como é que a gente vai se proteger dessas coisas esquisitas que está acontecendo aí. Basta a gente querer mudar ou não. E aí eu queria trazer uma outra reflexão sobre essa questão do olhar, que é às vezes o olhar que nós lançamos sobre os outros como uma forma de julgamento. Como que às vezes a gente não usa aquilo que a gente vê num imediatismo de uma situação e a gente já não julga, cataloga, classifica e determina que aquela pessoa é X, Y ou Z. Quantos de nós não estamos lançando o nosso olhar dessa forma? De julgar, de condenar. E às vezes a gente pega as pessoas em uma situação que está até fora do contexto dela. E quais de nós realmente já somos espíritos prontos?
puros, que não têm defeitos. Todos nós estamos em constante transformação interna o tempo inteiro. É tão triste, às vezes, quando a gente lança esse olhar de julgamento pelo outro, por aquilo que eu estou vendo. Eu analiso por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu estou observando, e não por aquilo que é a sua completude daquela pessoa e do ser. Não sei se vocês já pararam para observar, às vezes, alguns comportamentos de algumas pessoas, principalmente aquelas que a gente cataloga como sendo pessoas difíceis. Nossa, essa pessoa aí, não, ninguém suporta essa aqui, não. Na hora que eu vejo, eu já quero dar a volta. Às vezes, assim, ambiente de trabalho, tem sempre, né? Um ou outro que bate mais na gente, no que, como se diz, que cutuca o nosso calinho ali, que fica aquela pedrinha no sapato, ou mesmo na família, né? Onde a gente está inserido aí. Sempre tem aquele que, às vezes, que é meio que um espalha-rodinha, né? Chegou, todo mundo... E realmente, né, gente? Às vezes a pessoa não está assim, né? Pelo amor de Deus, ninguém dá uns toques para essa pessoa, não, que ela está precisando dar um tiquinho, né? Começa a observar essas pessoas. Se vocês tiverem a oportunidade, busquem informações sobre a vida delas. Eu falo vida agora, tá? Em algumas, pouquíssimas vezes, eu já fiz isso. Não é muita, não. Foram pouquíssimas. E dessas que eu busquei analisar, sempre tinham histórias de vida extremamente complexas e difíceis. E isso, às vezes, era algo que eu estava percebendo ali, muito petitinha, para o contexto, para o completo daquilo. E aí, às vezes, aquele pouco que a gente vê e analisa e observa da dificuldade que aquelas pessoas passaram naquela vida, sem contar o passado, né? Que esse aí deixa para lá que é melhor. Justifica, e aí eu fico pensando, acho que era para estar pior do que ela está. Então, quando a gente for lançar o nosso olhar, às vezes, pelo outro, é um exercício, né, que a gente tem que começar a fazer. Em vez de catalogar, analisar e julgar, a gente pode buscar mudar a chave de vez em quando. O que será que essa pessoa passou para estar nessa situação aqui hoje? Às vezes eu não consigo compreender agora. E às vezes a presença dela me causa repugnação. Eu ainda não consigo me aproximar muito. Mas eu acho que o Emmanuel quer trazer para nós dessa reflexão do olhar e vigiar e orar é a gente começar realmente a analisar as coisas de uma forma diferente. Mudar, buscar essa chave de análise. E que não é fácil, né, gente? Eu acho que essa definição do pensamento funcional é muito interessante, porque é algo que vem automático. Quando você está lidando com uma pessoa difícil, o que é automático? Pessoa chata. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta essa pessoa. É o automático que vem. Vem o automático assim, nossa, coitada dessa pessoa, ela deve ter sofrido muito nessa vida para ser o que ela é. É automático isso na gente? A gente já tem esse olhar misericordioso? E se a gente não tem isso para com o outro, nós vamos ter para conosco? Será que teríamos? Vocês querem falar? Não, gente. Eu estou viajando na maionese. Se eu tiver, vocês me corrijam, viu? Meu santo não bateu com dela. Eu acho tão engraçado o espírito falar que o santo não bate com o santo do outro. É, Dani.
Perguntar a Dani aqui pela psicologia, né? Traz algumas... como é que é aquela frase? Eu nunca lembro direito, mas a ideia vocês vão entender. Quando Paulo fala de Pedro, ele fala mais de Paulo do que de Pedro. Então, quando eu estou, às vezes, falando do outro, apontando os erros ali, colocando o dedo da ferida, eu estou apontando, às vezes, mais de mim do que do outro. Com a mesma medida que você medir o outro, você será medido. Nó. Essa é forte, né? Como que estão andando as nossas medidas aí? Porque às vezes é aquilo, né? A gente é muito rígido, né? Intenso em olhar as coisas de fora, né? E conosco, a gente utiliza dessa mesma rigidez? É aquele ditado comum, né? A gente senta no nosso rabito, né? E fala do rabito do outro, né? E aí eu queria trazer mais alguns trechos dessa mensagem que eu achei muito legal. O Emmanuel coloca assim: é preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. E aí, um ponto que eu acho muito interessante, que depois a gente vai refletir um pouco mais no final. Gente, o relógio parou? Meu Deus, quantas horas? Até que horas que eu posso falar aqui? Gente do céu, eu estou sem aquele relógio. Nossa, alguém me ajuda aí, amiga do céu, com esse hora. Vamos distrair aqui, não. Mais uns 5, 10 minutos no máximo, né? Hoje está o dia das emoções. Já custei chegar aqui. Gente, então, aqui, ó, é preciso olhar, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. E um ponto, parênteses, depois nós vamos buscar lá no final. Por que será que a lógica é olhai, vigiai e orar? Está lá no versículo. Olhai, vigiai. Então, ele está falando que é importante a gente olhar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. Acho que não está aqui não, né? E aí, o que a gente pega por discernir? O que é, às vezes, discernir uma coisa? É perceber claramente, é distinguir. Isso aqui é até sinônimo da palavra. Diferenciar, discriminar, compreender e entender. É lançar um olhar mais completo sobre a situação. Então, quando vier uma situação para nós, como que eu a vejo? Como que nós vemos as coisas que nos acontecem hoje no mundo? Na nossa vida, como que a gente observa? Aí eu pergunto para vocês, Deus é injusto? Deus quer o nosso mal? Então, se Deus é infinito amor e bondade, e como um pai amado, ou mãe, que eu até prefiro mãe, Ele não cuida de nós? Então a gente entende que Deus é perfeito e que não existe nada de errado. Então, por que às vezes, quando acontece uma situação mais extrema, a gente às vezes analisa não por essa ótica? Quando a gente vive uma dificuldade, a gente tem a tranquilidade de pensar que Deus está cuidando da gente e que aquilo é daquela forma que precisa acontecer? E que eu possa ter aceitação para aquele momento, e que os bons amigos me ajudem com aquilo? Normalmente é assim que nos acontece. A gente sabe que isso ainda é muito difícil para a gente. Porque se a gente for olhar a nossa evolução enquanto espírito, infelizmente, Paulo aí é muito presente em nós, né? Porque o bem que eu quero fazer, infelizmente eu não faço.
Mas o mal, aquele que eu não quero, é o que ainda vive intensamente em mim. E às vezes eu fico assim, pensando comigo mesmo, e às vezes, em alguns momentos que eu não estou muito assim, legal, quase sempre, né? Eu fico pensando, gente, que dor moral é a gente viver no espiritismo. Porque a gente compreende tanta coisa bonita, tanta coisa bela para o nosso espírito imortal. E por que na hora que eu estou vivendo uma dificuldade, eu não consigo seguir aquilo ali? E aí o exercício é esse. É buscar mudar essa visão, esse entendimento das coisas. É perceber claramente, distinguir, diferenciar, discriminar, compreender e entender. Esse é o nosso exercício. Ele traz ali, às vezes, alguns exemplos. Olhai o trabalho de cada dia. Eu achei tão bonito esses exemplos que o Emmanuel traz. Olhai o trabalho de cada dia. E aí, trabalho a gente não vai pegar só como trabalho material que nos traz remuneração, não. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Quais mensagens proveitosas o dia de hoje te trouxe? Quais? Vocês se lembram de alguma? Quais mensagens difíceis o dia te trouxe hoje? Quais situações desafiadoras? Porque às vezes, se a gente parar para pensar sobre isso, a gente se liga às vezes mais ao negativo do que às vezes no positivo. Às vezes o nosso olhar está tão automático, está tão enraizado em tantas coisas que a gente não vê a beleza das coisas. Fixar as relações afetivas, as nossas relações mais íntimas, aonde elas estiverem, são portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Elas estão ali para nos trazer equilíbrio. Isso aí, se eu perguntar para vocês nas relações familiares, o que de bom elas estão trazendo para você? E quais os desafios? Aqui a gente às vezes se liga mais. E aí, às vezes, é a diferença do nosso olhar pelo corpo físico, pela matéria e o olhar do espírito imortal. Porque quando a gente estiver analisando as coisas pelo olhar do mundo físico, pelas nossas dificuldades, sempre será mais difícil. Qualquer caminho que a gente for trilhar. Agora, quando a gente vira a chave e começa a analisar isso sobre a ótica de um espírito imortal, aí com certeza as coisas ficam mais leves. E aí a gente já, para começar a encerrar aqui, a gente chega no vigiai. Porque quando a gente traz o vigiar é um alerta, é uma atenção. Que ao olhar uma situação, como que eu estou realmente analisando ela? Qual que é a ótica que eu estou trazendo? E aí, gente, não é vigiar o outro, não. Não vai confundir, viu? Por favor. Vai vigiar você mesmo. Larga o outro para lá. Não perca tempo com isso, não. É vigiar o quê, gente? É vigiar o que a gente pensa. É a atenção no que a gente está olhando, no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo e nos julgamentos que a gente está trazendo. E aí, a partir do momento que a gente traz esse olhar mais aprofundado, pela ótica de um espírito imortal, com essa vigilância, com essa atenção, nós já estamos no caminho do processo de oração. E aí, quando a gente chegar no terceiro ponto, que é a oração, se a gente buscou caminhar por esses antes, nós já estaremos em uma conexão e uma comunhão com as boas energias, que eu já estarei num patamar aonde essa prece, essa elevação mental, ela vai ser apenas uma conclusão
de um processo. E como nós estamos orando? Senhor, livra-me daquela pessoa. Como que a gente ora? Como a gente pede? Uma determinada situação, eu me vi fazendo uma prece que eu não sabia como eu faria aquilo. Um casal de amigos estava com uma situação delicada com um filho pequeno no hospital, doente. E assim, muito abalados, né, com a situação, muito medrosos, né, muito ansiosos, receosos com aquilo, né? E a gente, ao ver a situação deles, também ficava, ai meu Deus, o que está acontecendo? O que vai ser? A gente fica pensando, vai desencarnar o menino? Meu Deus, se esse menino desencarnar, o pessoal vai pirar. Aí eu fui fazer uma oração. Aí eu vou pedir para não desencarnar? Aí eu ficava, eu posso pedir isso? Eu entrei ali numa crise comigo mesma, de como eu iria fazer aquela oração. E aí eu fiquei pensando, e se às vezes o desencarne da criança é o que é programação? Aí eu vou pedir para ele não desencarnar? Mas se eu não pedir para desencarnar, gente, mas que egoísmo meu também, né? E eu fiquei assim. E aí eu não sabia como que eu faria aquela prece. Fiquei um tempo ali sem saber como proferir aquilo. Até que eu cheguei a uma certa conclusão, pedindo que todos pudessem se acalmar, ter tranquilidade, aceitação. Que às vezes os profissionais envolvidos no tratamento pudessem chegar à melhor conclusão. E o que melhor pudesse ser feito. E aí eu parei para pensar, eu acho que a minha prece não é da forma como às vezes precisa. Como a gente pede? O que a gente pede? É algo que às vezes a gente tem que refletir. E pensando, gente, nessa ótica, desse alerta do olhai, do vigiai e do orai, eu acredito sinceramente que se nós nos esforçarmos para tentar seguir isso, o nosso caminhar sobre esse planeta, que às vezes é tão difícil a gente viver aqui com tantas coisas, ele pode começar a ficar um pouco mais leve e tranquilo. Como eu disse, fácil não é, é um exercício diário e constante que a gente precisa fazer. E só para terminar agora realmente, não vou nem olhar a hora aqui. Queria terminar com um trecho do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 6, versículo 22. Que eu acho que resume bem isso que a gente está conversando. Que é, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, se o nosso olhar, o primeiro ponto que a gente tem por essa trilogia de ensinamentos, se o que a gente olha for bom, todo o nosso corpo será cheio de luz. Porque a gente já vai ter realmente interiorizado o que Jesus vem ensinar para a gente. Esse é o nosso caminho. Vamos nos esforçar daquilo que a gente consegue, por mais pequeno e mínimo que a gente possa achar que é, mas é um caminho. E ele será longo ainda. A gente só está, literalmente, às vezes, engatinhando nessa etapa evolutiva. E nunca nos esqueçamos do amparo que a gente sempre tem, da gleba de espíritos amigos, encarnados e desencarnados, que nos amam profundamente e que estão sempre conosco, buscando nos amparar e nos auxiliar. Desculpa aí se eu extrapolei um pouquinho o tempo, mas eu agradeço muito a vocês, a paciência.